conhecer como é o Fala Senhor por dentro. Ele traz a oração antes de você começar a leitura, a oração para você terminar a leitura, o calendário do dia, o ano litúrgico que nós vamos estar. No ano de 2026, nós vamos meditar o ano de São Mateus. A Igreja Católica segue todos os anos um livro do Evangelho para meditar. E aí ele vem trazendo todo o Evangelho, a explicação, uma oração de agradecimento daquele dia e um breve espaço para você anotar alguma reflexão ou aquilo que marcou a sua leitura e o seu estudo daquele dia. Se você quer adquirir o seu para começar 2026 fortalecido na fé, nos chame no WhatsApp. Olá, eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje eu estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência! Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje um episódio, como sempre, muito especial, diretamente aqui dos estúdios da Filmix em São José do Rio Preto, beleza? Antes de apresentar a nossa convidada, já vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, para você que vai estar acompanhando ao vivo esse bate-papo ou para você que vai estar maratonando durante a semana. A gente sabe que a gente tem uma grande audiência durante toda a semana, a galera maratonando e curtindo aqui o nosso podcast. E pedir para você encarecidamente deixar o seu like. O seu like é muito importante para que o YouTube veja que a gente está entregando um conteúdo de qualidade. A propósito, André, a gente tem o negócio de hypar, não, né? Ainda não, né? No YouTube. Tem um negócio no YouTube aí, se você tiver disponível aí, se tiver habilitado aí no YouTube, para que se você estiver assistindo, para poder hypar, você hype e manda pra galera aí, pro pessoal ver que nós estamos aqui, que nós somos o plurifodão no negócio. Não é? Depois nós vamos ver isso aí também. É que eu vejo a galera falando, eu falei, eu quero falar, eu acho que é legal, né? Bom, é isso aí, galera. Muito obrigado a você que vai estar acompanhando aqui com a gente ao vivo esse podcast maravilhoso. Vamos começar aqui agradecendo a Arroba Marketing Digital. Cara, 2026 você sabe que tá voando. Janeiro já foi embora. E aí, a sua empresa, a sua marca, o seu produto precisa de uma empresa para poder fazer aquele ziringuidum, para poder com certeza você vender mais. Você sabe que a Arroba tem uma equipe especializada em fazer a divulgação do seu produto, a divulgação da sua marca, tá? Com isso você vai ter uma captação de áudio, vídeo, gerenciamento da sua rede social, vai colocar tudo organizado para que o seu produto venda, apareça e venda mais. Não esqueça, Arroba Marketing Digital, QR Code na tela para você entrar em contato com as meninas. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas em Rio Preto e região é no Fernandão. Loja.fernandãobebidas.com.br, o QR Code está aí também. Para você que tem comércio, você precisa de quantidade e qualidade de bebida, cara, no Fernandão tem. Carnaval tá chegando, para você que vai viajar, para você que vai pegar um rancho, uma chácara para passar com a sua família, com seus amigos, entre em contato com o Fernandão e já garanta as melhores bebidas, ok? Agradecer a Montana Automóveis. Chegou aquele momento de você trocar, comprar, vender o seu carro e na Montana você faz o melhor negócio. Lá você encontra seminovos com até 2 anos de garantia. E além disso, na Montana você entrou no site, você já vai ser direcionado aí para as plataformas e já tem ali um lugar onde você já pode fazer os primeiros contatos. Você já vai fazer ali, bom, eu quero ver, esse carro custa tanto, tal. Automaticamente o pessoal já vai mostrar as melhores financeiras para você e você já vai fazer o melhor negócio. E essa consulta das financeiras não vai cutucar o seu score. Então é muito bacana, né? Entre em contato com a Montana Automóveis e faça o seu negócio também. Agradecer aqui ao Sanso Estúdio Automotivo. Sexta-feira eu vou levar o Bala de Coco lá para dar um trato. Vou levar também aqui o Flecha de Prata, que é o carro do nosso querido André, pra gente poder deixar, para fazer um banho de loja lá, certo? Para deixar estética automotiva. Merece, né? Pessoas que têm carro 0 km, a gente tem que organizar para poder fazer. Então, entre em contato com o Sanso Estúdio Automotivo. Cara, é o lugar que o pessoal cuida do veículo, do seu carro, como se fosse deles, né? Lá você vai ter a estética automotiva de primeira e, inclusive, uma das mais premiadas do Brasil. Entre em contato, QR Code na tela e já marca o seu horário. Agradecer o Instituto Botura. Essa semana a Trevizinha foi lá, minha filha foi lá também
para poder fazer a sua saúde bucal. Cara, lá você pode fazer não só, né, aquele tratamento especial odontológico de primeiro mundo, uma tecnologia aí realmente com uma inteligência absurda, ou você pode fazer simplesmente, quer fazer um tratamento de canal, você quer fazer colocar um alinhador, você precisa fazer uma extração, dente do siso, que é complicado. Cara, o meu não senti dor alguma, até os pontos já foram embora, tá muito bacana, tô fazendo meu tratamento lá no Instituto Botura. Faça você também, pega aí um orçamento, com certeza você vai fazer a saúde da sua boca 100%. E pra gente fechar aqui essa primeira parte dos patrocinadores, agradecer a T-Flow, a marca que veste os artistas. Promoção, vem aí os lançamentos, o lançamento T-Flow 2026. Você sabe que a T-Flow também é a marca oficial do Oba 2026 em Votuporanga. E com a T-Flow, você sabe, você tem aí com certeza os melhores looks para você. Para ir para uma festa, que é um casual, você precisa de um short bacana, é com a T-Flow, na T-Flow Iguatemi Rio Preto. Lembrando que tem o site, né? E pelo site você coloca o cupom NOAR10, você tem 10% de desconto. E daqui a pouquinho também nós vamos estar saboreando aqui uma deliciosa pizza da Bela Capri, certo? A Bela Capri, você sabe que é a nossa parceira, nossa patrocinadora. Um abraço aí ao Guto, toda a galera, o Renan, todo o pessoal lá da Bela Capri. São várias lojas em Rio Preto e você sabe que agora está completando 27 anos, né? E com a Bela Capri, cara, você não paga, você não tem que gastar com a entrega. Baixa o aplicativo, faça sua compra, a pizza chega quentinha para você, ou então já liga lá, já reserva, passa rapidinho, em 10 minutos você já vai ter a sua Bela Capri, tá bom? Que é sensacional. A convidada de hoje é muito especial, tive o prazer de conhecê-la no nosso Transforma Empreendedor, né? Nós tivemos o evento que a nossa querida Adriele faz e nós tivemos juntos e eu pude conhecer um pouquinho da história dela. No podcast que nós fazemos lá no Transforma Empreendedor, é muito pouco, é muito rápido, né? A gente conhece um pouquinho. Mas eu já senti que era uma pessoa diferente. E quando ela subiu no palco para poder contar a história dela, não tem como você não se emocionar. Então, hoje a gente vai falar sobre fotografia, vamos falar também sobre maternidade, vamos falar sobre burnout, um monte de coisa com a nossa querida Gabi de Mauro. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Como você está? Muito bem. Está nervosa? Não. Hoje é o meu dia de descontar. E se eu soubesse que ia ter pizza, eu não tinha jantado. Não é possível. Nossa senhora. Ô, Gabi, obrigado, viu, por você topar aqui. Inclusive, hoje a gente vai falar sobre muitas mulheres, né, vão estar depois assistindo aqui, que passam por aquilo que a Gabi passou. No dia a dia, correria que a gente passa, e você tem que trabalhar, é esposa, é mãe, aquela correria. Tem uma hora que não tem como, né? Tem uma hora que realmente aí você tem que dar uma pausa e ver o que você vai fazer, como que você vai continuar. Agradecer a você que vai estar ao vivo acompanhando esse podcast, para você que vai estar maratonando depois, não esqueça de deixar o seu recadinho também pra Gabi, para você mandar uma mensagem para ela, você tem que estar inscrito no canal, é rapidinho, menos de 1 minuto o YouTube libera e você já troca uma ideia com a gente. Bom, para começar, antes da gente falar sobre fotografia, antes da gente falar sobre tudo, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua vida. Quem é você? De onde você vem? De onde você surgiu? Vamos lá. Pessoal, boa noite. Essa é uma pergunta, né? Eu já vou começar o podcast já chorando. Não, imagina. Bom, vamos lá. A minha vida começou com a minha mãe, né? Então, esse assunto não é todo mundo que sabe. Então, não é um assunto que eu conto muito. Então, por exemplo, se algumas Mas pessoas... tá tudo bem pra você contar? Tá tranquilo. Tá. Então, tem algumas pessoas que chegaram na minha vida recentemente que elas não sabem dessa história. Não é uma coisa que eu fico contando. Só se alguém me pergunta, enfim. Faz parte da minha história, né? Mas é uma parte importante e emocionante da minha vida. Minha mãe faleceu quando eu tinha 13 anos. Então, minha mãe teve câncer e ela faleceu. Eu não tenho contato com meu pai tem a família dele, mas nós não temos contato. Eu fiquei morando um tempo com a minha avó, depois fui morar com uma tia em São Paulo e fui viver. Eu falo que Deus, assim, sempre esteve presente, Deus sempre cuidou de mim. Podia ter acontecido muita coisa, né? Mas Deus sempre esteve presente, sempre no caminho. Sim. E
me formei, né, na escola, aquela coisa, vai fazer faculdade, não vai, como que vai ser? Eu entrei na faculdade de administração, comecei a namorar, eu comecei a namorar muito cedo, tô com meu marido já, acho que esse ano são 19 ou 20 anos que a gente Olha faz. só. E entrei na faculdade, então, de administração, só que nunca foi meu sonho. Quando eu era mais nova, eu gostava muito de comunicação, meu sonho era fazer teatro, então tudo que envolvia isso na escola, eu estava no meio. Então era dança, era coreografia, eu era Aparecida. Hoje em dia eu sou um pouco mais retraída, mas antigamente eu era mais Aparecida. Mas tem uma pessoinha que é igual que nem, então. Exatamente. A Maria tem pra quem puxar. Ela gosta de uma câmera, ela tem todo o jeitinho. Que legal. E então, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar. Eu já fiz bastante coisa na vida, viu? Você não sabe, mas eu já fiz bastante coisa. Logo eu comecei a trabalhar como corretora, depois de um período, e aí eu tranquei minha faculdade no 4º período de administração. Nossa. Tranquei, eu comecei a viajar. Na época eu trabalhava viajando, e aí eu perdi meio semestre por conta de falta. Bom. Não lembro mais o que eu ia falar. Gente, grávida. Acontece isso, né, com a gente às vezes. Não, mas aí você estava contando que você trancou a sua faculdade. Isso. Né? Eu tranquei a faculdade. E aí, vou voltar a fazer a faculdade em algum momento. Não voltei. Perdi a faculdade, perdi tudo. E agora, o que eu vou fazer da vida? E aí, eu virei corretora. Comecei a trabalhar como corretora. Foram quase 10, 11 anos, mais ou menos. Entre idas e vindas. Eu costumo falar que, assim, eu nunca achei que eu tivesse um propósito de vida. Entendi. Nunca achei. Eu trabalho como corretora porque eu sou apaixonada, porque, nossa, é minha missão, é o que eu enxergo como o meu objetivo, o meu futuro. Eu só vou fazer isso da minha vida. Eu nunca tive isso. Eu sempre tive na minha cabeça que eu tinha que trabalhar porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que pagar a conta, então é isso que eu tenho para fazer, então é isso que eu vou fazer. Sim. Não tem essa de, porque eu não gosto tanto, então não vou fazer. Não é, nossa, aquele sonho, sabe, de criança. Meu sonho a minha vida inteira eu passei, eu quero ser corretora. Não. Então, eu tinha aquilo como objetivo. Não, eu vou trabalhar, é isso que eu tenho para fazer, então eu vou fazer muito bem feito enquanto tiver que ser feito. Nossa. E aí, mas eu nunca me vi naquilo. Tanto é que eu parei algumas vezes. Eu, inclusive, tive já um trailer, um food truck. Olha aí. Eu tinha uma sócia, né? Eu e a Karina. E nós abrimos o Olha Elas, que existe até hoje, lá no Quintal Food Park. E aí depois a gente vendeu a marca, vendeu tudo. Mas o comecinho fomos nós. Pô, tem um Bauru lá que é sensacional. Então, na época, quando a gente abriu, era só petisco. Tá. Então, a ideia eram petiscos de bar. Então, a gente gostava muito de se reunir. E a gente vivia nessas comidinhas, né? Olha só. Então, vamos abrir um negócio e vai ser comidinha de bar. E foi o que a gente fez. Depois, o pessoal que comprou ampliou, né? Trouxe outras coisas para o cardápio. Sim. Então, eu fui e voltei algumas vezes enquanto corretora. E, assim, essa é um pouco da Gabi até 2023, mais ou menos. Que aí foi quando, 2020, que eu me tornei mãe. E aí apareceu a Maria, a coisa mais maravilhosa da minha vida. E é isso. Você falou que, já fiz muita coisa antes de chegar a fotografar, né? Você estava falando aqui que você foi corretora, foi empresária, que você teve esse food truck. O que mais você fazia antes? O que mais você trabalhou? O comecinho de tudo foi com cobrança. Tá. E eu detestava. Se tem uma coisa que eu tenho pavor é de cobrar as pessoas. E eu comecei numa empresa de cobrança. Foi meu primeiro cobrar emprego. É pior do que você dever. Não tem nada pior do que você dever. Mas para cobrar é difícil. É difícil. Nossa Senhora. Nossa, e aí tinha dia que eu ligava, o pessoal teve uma vez que a moça começou a chorar. E aí quase que eu falei pra ela, não, eu resolvo, eu pago aqui. A pessoa não pode ter coração pra ela cobrar, né? Gente do céu, eu ligo pros meus patrocinadores aqui do podcast, eu fico com dó, eu falo assim, eu tô ligando pra você. O cara fala, e aí, como é que você tá? Tudo bem?
assim, eu acho que o cara, eu fico imaginando que ele já sabe o que eu quero, mas eu não sei se ele tá sabendo, entendeu? Isso. Eu fico, meu Deus do céu, como é que eu vou faço? falar? É isso. E aí, nossa, era muito difícil pra mim entrar, fazer isso. Pra mim era difícil. Um pouquinho depois eu entrei numa outra empresa, era uma seguradora, fiquei lá durante um tempo. E eu saí pra... Eu entrei na corretagem, assim, aleatoriamente. Eu comecei a estagiar também dentro de uma imobiliária, e aí eu via aquela rotatividade, via o pessoal vendendo. Falei, ó, isso aí me interessa, né? Preciso fazer um dinheiro. Vou como? O que eu vou fazer, né? Então, eu comecei a pensar, bom, tem um futuro ali. E foi onde eu comecei. E aí, aos poucos, eu comecei a fazer captação de imóvel, porque até então, até você tirar o crédito, você não pode vender, tem toda uma questão. E comecei a vender, eu fiquei mais na parte da venda de terrenos, eu não me identifiquei muito com a parte de venda de apartamento, essas coisas. E aí, eu fiquei nessa parte da venda de loteamento. Inclusive, aqui o bairro que nós estamos vende muito. Então, eu falei pra ela, ó, fica em tal lugar. Ela falou, não, ali eu conheço tudo, já vendi um monte de coisa. Fica ali. tranquilo, aqui vinha todo dia. Gabi, mas você tá falando aqui, eu tô prestando atenção em você. Pô, eu tô vendo seu esposo que veio junto com você. Vocês são muito jovens pra você passar tanta coisa assim. Não, eu não vou ser indelicado de perguntar quantos anos você tem, mas assim, por tudo que você tá falando aí, nossa, é um caminho... Muita coisa. É muita coisa. Eu tenho 35 anos. Então... A gente muito começou, jovem. Eu tinha 17, né? E quando que vocês se conheceram? Na escola. E aí essa é uma história engraçada. Nós fizemos o falecido SETA, né? Hoje em dia não tem mais. Sim. Mas nós fizemos o SETA. O Gustavo fala que ele só entrou lá pra me conhecer. Que ele foi no último ano, no terceiro ano, ele entrou lá na escola. E aí, como que foi? No comecinho do ano, eu passei e vi ele. Eu falei, nossa, esse moço aí é interessante, né? Tava com um colarzinho de coco, tinha um colar de coco na cabeça, que ele era magrinho. E aí eu passei e vi ele e falei, esse moço, nossa. Só que eu vi que ele tava de aliança. Falei, namora. E aí passou. Isso no começo do ano. No final do ano, eu vi ele de novo. E assim, a gente estudava na mesma escola, mas em horários diferentes. Sim. Então, às vezes, eu ficava até um pouco mais tarde, acabava tendo esses possíveis encontros. Mas ele estudava à noite e eu estudava de manhã. E aí, no final do ano, eu passei e vi ele de novo. E eu bati o olho na mão dele e vi que tava sem aliança. E agora? Falei, menino, não vai escapar. Aí, o que eu fiz? Muito inteligente, muito esperta. Falei, eu vou procurar ele. Sabia o nome? Não. Não tinha nenhuma informação, não conhecia ninguém que ele conhecia. Nem tava com colar de coco mais. Não, tava com colar de coco ainda. O colar de coco permaneceu. E aí, o que eu fiz? O falecido Orkut. Entrei lá no Orkut e entrei lá na comunidade de Rio Preto. Porque eu falei assim, vou achar ele. Sim. Milton, aquilo lá tinha... Eu nem sei quantas páginas tinham ali. Mas era muita gente. E aí, já devia ser umas 3 horas da manhã. Eu já nem sei que página que eu tava. Já tinha tentado todos os nomes possíveis, ele não aparecia. Falei, gente, não é possível. Aí, acho que foi o Espírito Santo ou Deus que falou assim pra mim, menina, acorda. Entra na comunidade do SETA. Porque esse Rio Preto tem, sei lá, 200 mil pessoas, entra na comunidade do SETA. Aí eu entrei. Na terceira página apareceu. E a foto que ele tava, nem dava pra ver a cara dele. Ele tava quase de ponta cabeça na foto. E aí, a hora que eu vi, bateu o coração deu uma esquentou. Eu falei, é ele! E aí, a gente começou a conversar. E foi. E desde então, já são quantos anos juntos? Esse ano, acho que faz 20, né? 20 anos, estou. Não, ele tá falando que não. Quantos anos? 19? 19 anos. Vamos fazer certinho as contas aqui, né, Gustavo? Pra não ter problema aqui. Eu sou ruim de conta. É isso. Ô, Gabi, a gente tava... Tem uma coisa muito interessante que a gente vê hoje em dia, que é assim, por onde você olha, a mulherada domina. O que tem de mulher chefe, o que tem de mulher que é diretora, o que tem de mulher que tá no comando. Você tava falando, outro dia eu cheguei numa imobiliária, tinha mais ou menos umas 10 mesas, 8 mulheres que estavam lá. E, infelizmente, vamos dizer assim, a mulher ela tem que dar conta de tudo. Tem. Né? Então, ela, eu sou mulher, independente, eu tenho a minha grana, sou casada, tal, mas eu quero ter uma filha, quero ter um filho.
Aí tá, aí nasce o filho. Pô, mas aí você não tem uma rede de apoio. apoio legal. Aí eu vou pagar uma babá. Pô, mas será que eu confio? Será que eu não confio? Como é que faz? Como é que eu faço? E aí, às vezes, assim, o sonho, né, de você ter uma carreira, alguma coisa nesse sentido, muitas vezes trava pelo fato de uma maternidade em relação à época que teve o filho, alguma coisa nesse sentido, né? No seu caso, você já não tinha esse sonho em relação assim, pô, tô aqui, trabalho com isso, me dá uma grana bacana, mas assim que tiver uma oportunidade eu vejo alguma coisa nesse sentido. A comunicação é uma coisa que você falou que você sempre amou, sempre gostou, e eu lembro que na época que eu comecei a fazer também, fotografia era uma das aulas que eu mais gostava, né? Tudo bem que eu demorava para poder aprender umas coisas, porque eu deixava a câmera certinha, era à noite, mas aí quando era de dia eu não sabia regular de novo, e aí tinha que fazer tudo outra vez. Mas a sensibilidade da foto, de você pegar, você tá ao ar livre, tem ali sei lá, uma árvore, alguma coisa, eu vi aquela foto, aquela coisa que era bem detalhe, eu falava assim, cara, isso aqui a pessoa ela tem que ter um dom para ela fazer. Ela pode fazer o curso, ela pode se especializar, ela pode fazer o que for, mas se ela não tiver o olhar, o dom, vai ser muito difícil ela conseguir isso aí. Quando que você viu que realmente a fotografia era uma coisa que servia para você? Que você falou assim, é com isso que eu quero tantas coisas em relação à comunicação, né, que você aprende nos cursos, na faculdade, eu quero ser repórter, eu quero ser isso aqui, eu quero ir para frente da TV. O que te fez ver que atrás dessa câmera, inclusive tem uma câmera aqui, atrás dessa câmera você falou assim, pô, aqui eu acho que vai dar para poder fazer alguma coisa? Pra gente chegar aí, eu preciso falar tudo que aconteceu. Então vamos falar, vamos voltar. Eu estava trabalhando como corretora, e aí, assim, ao contrário do que muita gente pensa, o corretor, ele precisa cumprir alguns horários. Então, dependendo de como e onde você trabalha, você tem um horário que você precisa cumprir. Então, eu tinha um horário ali das 9 às 18, muitas vezes sábado, domingo, feriado, a gente não tinha... às vezes passava temporada, quando ia ter lançamento, era direto, era sem folga e tudo mais. Então, quando a Maria nasceu na pandemia, e com 2 anos ela foi para a escola. Com 2 aninhos, nós escolhemos uma escola que não era período integral, era meio período. Então ela ficava meio período num contraturno e meio período na escola. E era aquela pauleira, né? Então quem que vai levar de manhã, quem que busca no almoço, quem que leva um lanche da manhã, um lanche da tarde, um almoço, 2 mamadeiras, aquele rolê todo. A gente chegava em casa, enquanto um ia correr para a cozinha, o outro ia correr para dar banho, ficar um pouquinho com ela para tentar dar uma atenção, vai dormir. Tudo isso era uma rotina de uma família. Até aí, tudo bem, né? É o esperado, é o que a gente espera. Só que começaram a acontecer algumas coisas que me fizeram ter um burnout. Ela começou a ir na escolinha, começou a ficar muito doente. Quem que fica com ela? Eu tinha um trabalho um pouco mais flexível, minha gerente sensacional. Ana, eu preciso... a Maria tá doente, eu preciso ficar em casa. Não, Gabi, não tem problema nenhum, pode ficar com ela. Se eu não trabalhasse, eu não vendia. Se eu não vendia, não tinha pagamento. Então, eu era comissionada. E aí, junta a preocupação. Nossa, e agora? As contas vão começar a chegar, a cabeça da gente vai pirando. Então, você tá ali preocupada com a criança, se tem a roupa limpa, se... Tudo, né? Tudo que envolve ter um filho. Mas essa questão... e aí? Quantas vendas eu fiz esse mês? Eu vou conseguir ter algum retorno? Além disso, eu comecei a ficar doente também. Então, ela ficava doente, eu ficava doente. Nossa. E aí, o ponto máximo, assim, foi quando eu peguei pé, mão, boca. Diz que adulto não pega. Diz que é só criança. Inclusive, eu cheguei no hospital, eu queria... Nossa, se eu tivesse força, eu acho que eu tinha brigado com o médico no dia. Porque eu cheguei lá, basicamente desmaiado, o Gustavo que me carregou, com 40 graus de febre. E quando eu cheguei, eu lembro que a única coisa que eu falei pra ele foi, doutor, eu tô com pé, mão, boca. Minha filha tá e eu tô com pé, mão, boca. E como eu não tinha as feridas na mão e na boca, ele falou, não, adulto não pega, você tá com outra coisa.
E nesse dia, eu mandei um áudio pra minha chefe. Ana, se você estiver me ouvindo, eu espero que você tenha apagado esse áudio, porque eu nunca consegui ouvir, de tanta vergonha que eu fiquei. Mas ela me contou depois, ligou pro Gustavo, que eu mandei um áudio deixando, tipo, um testamento. Meu Deus. Tipo, falando assim, Ana, eu vou morrer. Que isso? Eu tô assim, só que eu tava delirando, né? Eu não sei desse áudio. E deixando orientações, o que era pra ela fazer com as minhas bijuterias. Com as minhas muitas coisas. Que era pra deixar pra Maria. Oh, meu Deus do céu. Não sei mais o que eu falei no áudio, mas era um negócio desse. E aí, então assim, eu fui ficando muito doente, fui debilitando muito. E eu lembro que uns 3, 4 meses antes, eu comecei a ter uns esquecimentos. Começou a acontecer algumas coisas em casa. Tipo, eu tava preparando a lancheira dela, eu virei pra ir na geladeira, eu voltei, cadê as coisas que eu tava mexendo? Não tava ali. O lixo que eu tava mexendo, que eu tinha jogado fora, não tava ali. Onde que tá esse lixo? Gustavo, você pegou o lixo? Não, nesse dia eu liguei até pra escola dela, porque eu achei que eu tinha colocado o lixo na mochila dela. Você tá rindo, mas, né, foi difícil. Então, começaram a acontecer algumas coisas assim que não tinha explicação. Eu fui na médica. Mas você achou o lixo depois? Olha, Milton, eu vou te falar. Até hoje. Eu fiz, na época, era num TikTok. Eu gravei um TikTok falando assim, gente, vocês sabem do mundo, como é que chama aquele mundo? Multiverso? Não é o... acho que é Sete Além, que o pessoal... tem muita gente que fala desse... Sim. E aí eu falei, gente, deu erro na matriz aqui e aconteceu alguma coisa, sumiram com o lixo aqui de casa. Nós procuramos, nós reviramos a casa e não achava o lixo. O lixo estava na porta. Na beiradinha da porta. Nossa. Eu joguei fora, só que eu fiz sem... Eu não tinha mais... Era tudo muito no automático. Então as coisas aconteciam e eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu fui na médica, eu lembro que eu fui na médica e também quando eu saí de lá, a minha vontade era de chorar, porque ela olhou meus exames, ela falou, tá tudo bem com você? Tudo isso que você tá me reclamando, fadiga, cansaço e não sei o que e tal, tá tudo bem. E aí eu pensei assim, cara, como que tá tudo bem? Olha tudo que eu tô falando pra ela, não é possível que tá tudo bem. E aí ela falou assim, eu vou te dar um conselho. Eu acho que você tinha que dar uma descansada, uma desacelerada, que você vai ter um burnout. E aí eu pensei, falei, e aí? E aí eu vou desacelerar e quem vai fazer minhas coisas? Sim. Quem vai pagar minhas contas? Quem vai trabalhar por mim? Tá bom, ótimo. Precisa desacelerar, mas e aí? Né? 3 meses depois, eu falei, não aguento mais. E aí, surtei, falei pro Gustavo, falei, amor, eu não aguento mais. A gente precisa dar um jeito, do jeito que tá, não dá pra ficar. Ele falou, não, então para de trabalhar, na época a gente tinha 2 carros, vamos vender um carro, você fica um período em casa, até a gente ver o que vai fazer. E aí, na época, eu falei com a minha gerente, falei, Ana, não vai dar mais. E aí a Ana falou pra mim, falou assim, não, faz o seguinte, tira férias, vai descansar, vai pensar um pouco na vida, mas a hora que você resolver, a gente tá aqui. Só que tudo bem, eu ia voltar a trabalhar, os problemas iam continuar. Sim. Porque se a Maria ficasse doente, quem que ia ficar? Então não tinha isso, sabe? Não dava pra resolver. Então eu tinha que arrumar alguma coisa que me desse tempo pra ficar com ela. Com 15 dias em casa, começou a me dar desespero, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Ficar parada, não vai dar. Aí comecei a estudar social media, marketing digital, essas coisas. Na época estava muito famoso, né? Tava todo mundo falando sobre isso. Só que em 2019, 2018, o Gustavo tinha me dado uma câmera. Eu sempre gostei muito de foto. Sempre. E eu sempre falei pra ele, falei assim, nossa, eu acho que pegar a câmera e fazer uma foto é diferente do que no celular. Sim. E ele guardou isso em um determinado momento, ele falou assim, amor, você gosta tanto de foto, de repente, né, é uma alternativa pra você. O que você acha? Eu falei, tá bom. Aí ele comprou, ele que pesquisou, ele que viu tudo, eu não fazia a menor ideia. E aí, quando a gente foi testar a câmera, eu lembro que eu peguei a câmera assim, fui tirar a foto preta. E eu, gente, por que essa foto tá preta? E eu não tinha tirado tampinha. Não sabia, não fazia a menor ideia de como mexer. E aí eu fui aprender. Falei, não, o que é isso? Deixa eu entender como é que é esse negócio aqui, porque, gente, é um bicho de 7 cabeças. Até você entender ali o ISO, a velocidade, como que funciona, cada coisa funciona ali. E eu aprendi tudo sozinha, vendo vídeo no YouTube. Então, eu não fiz curso na época, não fiz nada, mas eu aprendi tudo sozinha.
Eu passava tardes, noites estudando, de tanto que eu gostei, né, desse universo. Só que isso foi em 2019. E aí, um pouquinho, estava mais perto do final do ano, a gente ia ter um lançamento da empresa, e aí, onde vinham os batidões, assim, e eu falei, deixa a câmera aí, e fui viver. E aí, quando tudo isso aconteceu comigo, o Gustavo falou, amor, e a câmera? Você gosta tanto de fotografia? De repente, se você começar a fotografar, dá certo, porque aí aos finais de semana eu tô em casa, eu posso ficar com a Maria e você trabalha. O que você acha? Eu falei, Gustavo, é isso. Acho que temos um negócio aqui. E pronto. E foi. E aí foi onde eu me enfiei e não saí mais. Isso foi em 23. 2023. Mais ou menos abril, maio de 2023. Pessoal que está acompanhando a gente aqui, a gente está falando sobre essa parte, né? Foi bem complicado, um meio que deserto que a Gabi passou. E a gente está falando sobre o tal do burnout. Aí para você perguntar o que é o burnout. Burnout é o seguinte, muita gente fala sobre o cansaço, mas não é só o cansaço, é um esgotamento mesmo, mental, físico. A pessoa, ela às vezes, ela não sabe, né? Ela não percebe o quanto que ela está cansada, o quanto que ela está... E aí os sinais vão acontecendo, mas você não consegue identificar, né? E muita gente, às vezes, não procura ajuda. E aí ela cai numa depressão, ela fica numa situação pior, então ela sai do emprego e não quer ver mais ninguém. Então é um assunto muito sério, muita gente passou por isso. Então, assim, dentre as coisas que a gente queria que a nossa Gabizinha viesse aqui, é para poder falar sobre essa parte que aconteceu na vida dela, superação, né? E principalmente para dar aquele alerta, para que se você, nesse momento, a gente sabe que tá uma correria, todo mundo tá no 2x, não para um minuto, e você tá se sentindo esgotado, você vai dormir, você não descansa, e no dia a dia aquele corre, calma, respira e procura ajuda, né, Gabi? Porque se assim, eu aprendi, né? Se Sim. A gente não para, o corpo para. E muita gente acha que é frescura. Acha que é só reclamação e tudo mais, mas ninguém vê o que acontece ali no dia a dia. Então, assim, comigo não foi só uma coisa. Foi uma somatória. Foram várias coisas que foram acontecendo e que eu não aguentei mais. Então, se eu não parasse... Imagina, às vezes estou dirigindo, acontece alguma coisa, eu tô com a minha filha, tem um apagão. Então, graças a Deus, isso não chegou a acontecer tão grave assim. Mas eu falei pro Gustavo, eu não aguento mais, não dá, do jeito que tá, não dá pra continuar. E aí, na época, a gente começou a brigar muito, porque os dois estavam sobrecarregados, né? Não era só um ou outro. Era um peso que os dois ali carregavam. Só que, ainda assim, na cabeça da mãe é muita coisa. Vixe. A gente pensa em tudo. Então, tem roupa limpa, ela vai, o uniforme tá lavado. E na época, ainda mais quando é criança, né? A alimentação tem que ser variada, tem que ter uma proteína, tem que ter um carboidrato, tem que ter não sei o que. Tem tudo isso na geladeira? Vai ter para ela levar amanhã? A mamadeira, como é que tá? A chupeta? A fralda? Nossa, precisa comprar fralda? Precisa marcar consulta? Então, tudo isso fica ali na cabeça da gente o tempo todo, né? A gente não para. E aí, não tem jeito. Se a gente não para, de algum jeito, você vai ser parado. Isso é uma cabeça de mãe, não tem como, né? Ó, enquanto a Gabi toma uma água aqui, deixa eu pedir pra você que tá nos assistindo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e principalmente deixar aquele like aqui pra gente, tá bom? Deixa eu falar da Tricolor Informática, nossa grande parceira aqui. Você que tem a sua empresa, precisa de uma equipe aí pra poder fazer a manutenção dos seus equipamentos, a Tricolor tem tudo isso pra você, tá? São 2 lojas, tem em Rio Preto, tem também em Badibacite. Você que precisa de uma máquina potente, um computador de última geração, a Tricolor tem também. Precisa de PC Gamer? Cara, a Tricolor tem todo o sistema para você, o combo completo. Desde uma cadeira, você vai ter aí os melhores equipamentos, tudo de última geração. Dê uma passadinha lá na Tricolor Informática para você conhecer e já com certeza garantir o seu próximo PC. E ó, pelo Instagram tem sempre novidades para você e tem sempre uma promoção, tá? Vai lá no @tricolorinformática_. Deixa eu agradecer a Ana Campos Consórcio e Consultoria. Para você que já trabalha com consórcio ou nunca trabalhou, gostaria de ganhar uma grana com isso, cara, é muito bacana, tá? Entra em
em contato com a Ana Campos, que lá você vai ter não só aquela consultoria para quem está comprando, né, aquele consórcio, ou também, é claro, para você que quer aprender, você que quer vender. Tem muita gente ganhando grana com isso, tem lives, a mentoria dela é sensacional. E para você que quer realizar o seu sonho, quer ter o seu carro, quer ter a sua moto, quer ter o seu caminhão, faça o seu consórcio com a Ana Campos. Até a 4ª parcela você já é contemplado, tudo isso em contrato, sem dor de cabeça, sem golpe, e com certeza você vai fazer o melhor negócio da sua vida com a Ana Campos Consórcio e Consultoria, juntamente com o Consórcio União. Deixa eu agradecer a Casa de Carnes Roseiral, que é o famoso açougue do Abel. São mais de 40 anos de tradição em Rio Preto, fica na Major Léo Lerro 1120, próximo da Igreja São Judas. Carnes inspecionadas todos os dias, de terça a domingo a galera tá com o açougue aberto para você. Tem sempre aquele prato especial para você no horário do almoço, aqueles assados aos finais de semana. Tem o kit mistura, que já são as carnes fracionadas aí para garantir. Tem o kit mistura light para você que tá fazendo aí a sua academia e ter uma alimentação mais saudável. Entre em contato com a Casa de Carnes Roseiral, já segue lá no @Casa de Carnes Roseiral no Instagram. Agradecer a St. James Barber Shop. Cara, é muito mais do que uma barbearia, é uma experiência única para você fazer a sua barba, para você cortar o seu cabelo. Fica ali na Praça do Vivendas. Lá agora tem podóloga também, tá? E com certeza o atendimento é sensacional. Tem aquele bar com drinks especiais, a bebida sempre geladinha, e você tem produtos exclusivos da marca St. James. Dê uma passadinha por lá para você conhecer, já marca o seu horário e venha para o mundo St. James você também. Agradecer a Interessências, a loja mais perfumada aqui de São José do Rio Preto. Lá você encontra perfumes, tem aquela matéria-prima para você criar o seu perfume, para você que quer fazer o marketing olfativo. Você tem também aqueles perfumes, os mais nichados, aqueles perfumes especiais, aquelas grifes mais famosas, você encontra também na Interessências. Além, é claro, de uma linha completa de velaria e muita coisa para você deixar a sua casa ainda mais bonita e mais perfumada, tá bom? Agradecer a Espírito Santo, que é a nossa parceira também aqui, mandar um beijão pra Nanda, logo tem aniversário da Espírito Santo com um monte de novidades. Na Espírito Santo você sabe que você encontra o Fala Senhor, que é aquele seu vocacional do dia a dia, aquela palavra especial, né? O evangelho do dia, para você começar o seu dia muito bem com a paz de Jesus. Não esqueça, hein? Fala Senhor com a gente também no Espírito Santo RP, vai lá no Instagram para você conhecer. E pra gente fechar essa parte dos patrocinadores, agradecer aqui a comunicaled.com.br. Já pensou a sua marca exposta nos melhores condomínios, nos principais condomínios de Rio Preto e região? Com a Comunica LED é isso. Você entra em contato, tá bom? Através do comunicaled.com.br. Sua marca vai estar exposta nos melhores condomínios. São LEDs dentro dos condomínios. A galera já vai entrar, visitante ou proprietário, e o pessoal já vai ver ali a sua marca exposta em vários lugares na cidade. Garantia absoluta, principalmente com preço especial, tá? Entra em contato com a Comunica LED. A nossa querida Gabizinha está recebendo de presente uma caneca da Encantar e Mimos Afetivos, que é a nossa parceira aqui também, tá bom? A Renatinha faz sempre aí aqueles brindes especiais, tem cestas especiais para você também. Então, para você que tem a sua empresa, quer fazer um brinde legal, quer presentear alguém que você ama, entre em contato com a Encantar e Mimos Afetivos, que com certeza você vai encontrar aí um brinde especial para você. Gabi, a gente tinha deixado uma caixinha de perguntas lá no Instagram, a galera mandou algumas coisas pra gente. A Kathleen tá mandando aqui, boa noite galera do No Ar. Gabi, você veio de uma área completamente diferente, o mercado imobiliário, né? Em que momento, né, o seu corpo começou a pedir socorro? Ela já explicou um pouquinho sobre como isso aconteceu aqui, viu, Kathleen? Tem também aqui o Jefferson. Gente, o burnout costuma chegar em silêncio, né? Quando você percebeu que não era só o cansaço e que era algo que você precisava mudar. Ela também já explicou um pouquinho pra gente sobre isso. E temos aqui também a Maria Eduarda, né? Como foi viver esse conflito entre querer ser uma profissional presente e ao mesmo tempo uma mãe presente? Isso daí é difícil. Isso é muito difícil. Porque, assim, dentro da corretagem, por mais... É o que eu falei. Eu sempre tive na minha cabeça que, por mais que eu não achasse que isso era um propósito de vida, que eu nasci para fazer isso, eu fazia bem feito. Então, eu tinha esperança de, por exemplo, virar gerente, de aumentar, né? De subir de cargo, enfim. Tinha como objetivo. Eu precisava melhorar. Então, permanecer não era uma opção. E aí a gente fica nessa. Pô, e aí eu quero ser mãe. Virei mãe. E agora, o que eu faço?
E isso é muito difícil pra gente. Muito difícil. Porque ao mesmo tempo que a gente quer entregar performance no trabalho, a gente quer se desenvolver, a gente quer agregar na vida de outras pessoas, a gente tem a nossa casa. E não dá, gente, não dá. Eu vejo às vezes o pessoal falando, mulheres aí que conseguem. Gente, o processo para você conseguir suportar isso é muito difícil. Nossa Senhora. Então, ou você tem uma rede de apoio, pessoas com que você pode contar. Se não, do contrário, sabe? Não dá. De verdade, assim, eu tô falando pela minha experiência. A gente tenta fazer, mas tudo perfeito, eu acho que tudo perfeito a gente não vai conseguir nunca. Hoje, com a fotografia, eu consigo ter mais tempo, ser mais presente com a Maria. Ainda agora, no final do ano, foi bem corrido, porque eu tô gestante, tô de 8 meses já. E a pegada do final de ano foi grande. Então, ensaio de Natal, evento, formatura, festa, casamento, um monte de coisa. E aí, até falei pro Gustavo, falei, nossa, eu tô me sentindo mal, porque eu não tô conseguindo ser 100% presente em casa. Eu não tô conseguindo entregar. E então, assim, eu acho que sempre a gente vai ficar nessa, sabe? De, eu não tô sendo suficiente, eu não tô conseguindo suprir todas as demandas. E eu não sei de verdade se um dia eu vou chegar nisso. Não sei também se esse é meu objetivo. Não sei se eu quero passar por tudo que eu passei, sabe? Por enquanto tá dando certo. Tô tentando ali melhorar profissionalmente, sempre melhorar profissionalmente e cuidar da minha família, né? E agora tá chegando mais uma. Tá sensacional. Como que chama que vem agora? Manuela. Mas você, assim, você se considera uma pessoa muito perfeccionista? Eu não achava que eu era, não. Porque eu tinha uma imagem de uma pessoa perfeccionista. Uhum. Mas a Adriele diz que eu sou. Diz que eu sou. E assim, eu entendi isso com a fotografia. Eu sou perfeccionista na fotografia. Nas outras coisas, né, amor? Não sou, não. É porque eu vejo assim, às vezes as pessoas elas se cobram muito, isso. né? E principalmente nessa parte mesmo, a parte profissional. Exato. Então, eu sei porque às vezes eu saio lá da rádio e eu tô no carro e eu ouço um comercial que eu fiz. Eu dou a volta no quarteirão, eu volto e refaço o comercial. Eu falo, não ficou legal. Não ficou legal, acredito. Eu vou refazer aqui, eu acho que a trilha ficou um pouco mais alta, ficou alguma coisa. E tá ótimo. O cliente aprovou, ele adorou, tá apaixonou. Mas a gente tá ali. Aí eu falo, não ficou legal. Aí eu vou e refaço. O cara nem vai ver o que eu fiz, ele nem vai perceber o que eu fiz, mas pra mim, nossa, mas faz uma diferença gritante, assim. E essa parte profissional, né? E eu tive, assim, dificuldade no começo de falar que eu era fotógrafa, de chegar e falar assim, oi, tudo bem? Qual que é a sua profissão? Aí eu falava, sou dona de casa. Ou então ainda era corretora, porque ainda tinha o Cresce, né? Tira umas fotos aí. Não, sou corretora. Aí a foto, o fulano me falou que você fotografa, mas eu não cobro nada. E eu fiz muita coisa, porque eu olhava e falava assim, não. Eu tinha, assim, eu tenho ainda algumas pessoas que eu admiro, que eu gosto muito do trabalho, que eu almejo tentar chegar lá. E eu falava assim, não, mas meu trabalho não é esse. Eu me contrataria, eu quero esse resultado. Mas aí eu não tinha equipamento, não tinha ainda o conhecimento, não tinha nada. Mas, não vou vender. E isso me travou durante muito tempo. Quando eu destravei, foi. Porque eu entrei no mundo da fotografia ali por abril. Uhum. E aí eu acho que eu consegui falar mesmo que eu era fotógrafa por volta de setembro, agosto, mais ou menos. Foi perto do primeiro Transforma da Adriele. Acho que deve ter sido uns 15 dias antes, 20 dias antes. E a Adriele deu um grande pontapé, assim, pra eu começar. Então, eu vi ali as fotos. E assim, ainda hoje em dia, tá? Vou ser sincera. Hoje em dia eu gosto muito das minhas fotos, mas eu ainda penso assim, não, dá pra eu fazer isso aqui. Se eu fizer assim, vai melhorar. Se eu mudar tal coisa, a gente consegue. Então, eu acho que isso sempre vai ter. E aí eu descobri que eu sou perfeccionista nesse sentido por conta da Adriele. E é uma coisa que vocês têm que entender, viu, gente? Isso aí não é uma qualidade, vamos dizer assim, mas é uma coisa que não é fácil tirar. Não. Quem é perfeccionista é difícil. Por mais que você vai elogiar o trabalho, por mais que você vai falar, não é um elogio, é uma constatação, tá perfeito.
pra você ainda vai estar sempre faltando alguma coisa, sempre né? precisa melhorar. É. Só que eu tento, e aí algumas coisas que me fizeram destravar no começo, assim. Eu via algumas pessoas que a qualidade da foto era um pouco inferior à minha. E aí, pô, eu já tenho um olhar ali, uma coisa um pouquinho diferente. Por que eu não posso vender meu trabalho? Então, eu não confiava em mim, né, nesse sentido também. Que aí eu acho que talvez entra o perfeccionismo e aí esse medo de falhar, essa insegurança toda. E aí eu falava assim, não, gente, mas não vai dar. Mas eu falei, não, vou com medo mesmo. Aquela história, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. E aí fui me enfiando. Tô indo. Ó, temos aqui o Lázaro que tá mandando um boa noite pra gente. A Raquel também tá aqui, boa noite. Tem história de superação hoje, hein? O Zé Reinaldo tá lá em Uberlândia mandando um alô pra gente aqui também. Valeu, Zé Reinaldo, um abraço pra você. Bacana, humildade em dizer que foi aprendendo, né? Sem prepotência, sem prepotência, sem arrogância, parabéns, é isso aí. A Ricelinha, fotografia é uma paixão fantástica, né? Não é só registro, é tornar eterno momentos mágicos, né? É mágico isso. É o que a gente sempre fala, né? Inclusive, voltando lá naquela pergunta, quando você viu que realmente era a fotografia que você queria, foi um trabalho que você fez, foi realmente aquele que falou assim, agora eu vou investir, vou pegar uma máquina melhor, vou pegar alguma coisa melhor, vou montar o meu estúdio, porque foi muito rápido, né? Foi. Em 2 meses você já estava com o seu estúdio montado. Milton, eu tinha assim na minha cabeça o seguinte, a fotografia para mim, aí eu preciso explicar algumas coisas. Eu tinha muita foto, eu tenho álbuns, aqueles enormes, antigamente Sim. a gente fazia, né? Eu tenho muitos álbuns de quando eu era criança. Mas em quase todos eu tô sozinha, porque era minha mãe quem tirava as fotos. Entendi. Então eu tenho poucas fotos com ela. Então, pra mim, a fotografia entra, além de tudo, eu sempre gostei muito da foto. Sempre. Como enquadrar, eu enquadrava na minha cabeça como se eu tivesse com uma câmera, sem nunca ter tido a câmera. Mas esse lugar da falta que eu tenho, de não ter tantas memórias com a minha mãe, isso daí me pegava muito. Então, quando o Gustavo sugeriu que eu trabalhasse com isso, para mim fez muito sentido. Porque agora eu posso proporcionar isso para as pessoas. Esse momento, essa memória. A minha mãe faleceu, eu era muito pequena. Então, era uma vida inteira que eu ainda tinha para viver com ela. Então, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, eu gosto de falar isso. Gente, tenta registrar o máximo que você puder, sabe? Independente se é com um profissional, se é no celular, mas se você puder registrar, no estúdio, assim, a gente escuta assim, eu não tiro foto porque, às vezes eu engordei um pouquinho, eu não quero tirar foto, eu não tô me sentindo bem e tal. Mas aquela fase vai passar, a gente Sim. não sabe o dia de amanhã, entende? Então, isso, pra mim, fez muito sentido. E aí, quando eu comecei a fotografar, eu falo que no começo a gente faz de tudo, né? Eu acho que eu só não fotografei velório porque não me chamaram. Do resto, eu fotografei tudo. E aí eu precisava entender ali onde eu me encaixava dentro da fotografia. Então, casamento, aniversário, comida, produto, pessoas ali, como que eu, para que lado que eu ia? Eu gosto muito de casamento, gosto muito. Hoje eu não consigo fazer mais, mas eu amo casamento. Eu acho um negócio, assim, incrível. Mas é bem puxado, hein? Nossa, bem puxado. Assim, o casamento me coloca num lugar de só observar. Então, eu consigo ver ali uma mão pegando, um carinho, uma cena acontecendo que, às vezes, nem as pessoas que estão ali estão vendo. Mas eu consigo registrar e as pessoas vão ter isso depois, né? Essa memória depois. Só que é pesado. Então, às vezes, são 12, 13, 14 horas de trabalho. E aí, a gente perde o final de semana. Então, eu tenho preferido, não tenho pegado mais tanto casamento assim. Faço alguma coisa quando é mais curta, enfim. Mas a fotografia entrou para mim, chegou para mim, e quando eu entendi isso, qual era esse meu propósito, que era registrar as pessoas. Independente da fase, independente do que elas estão passando, do que elas estão vivendo, eu tô ali para registrar aquele momento. E é uma coisa assim que... Você disse uma coisa aí que eu achei, tipo...
Às vezes a pessoa chega e fala assim, pô, eu tô meio gordo, tô não sei o quê, eu não tô me sentindo bem, mas a foto é isso, é a fase da pessoa, né? Se você tirar uma foto quando você tá com 15 anos, você tá de um jeito. Eu vejo fotos minhas, por exemplo, quando eu tava com 10, 12 anos, que eu falo, gente, não sou eu isso aqui, né? E aí você coloca esse, vamos dizer assim, é aquela fase. Você tem isso aí tudo na sua mente, mas você tem aquele registro também para poder você mostrar para as pessoas e depois ver como que funciona, né? A gente fica muito... quando a gente vê um ensaio, você vê que a propaganda, boca a boca, é a mais top. Eu conheci você aquele dia, lá na Adriele, mas eu já tinha escutado falar de você na rádio. A Flavinha tinha falado para mim. A Flavinha falou assim, nossa, eu contratei uma fotógrafa e ela fez isso. E quando chegou o álbum, quando chegou as fotos que ela foi mostrando para mim, eu acho que o primeiro, porque ela tava colocando uma por uma, ela falou assim, olha aqui, olha o que ela fez, olha como é que ela pegou. E eu falei assim, cara, essa mulher deve ser muito boa mesmo pra poder fazer isso aí, porque a Flavinha também, ela é cri-cri, hein? Verdade? Você tem uma pessoa cri-cri, não pareceu, não. Você tem uma pessoa que vai falar assim, não ficou legal, não sei o que e tal, é ela. Pra ela gostar, você pode soltar um foguete, assim. Igual ela fala assim, jorrão, ela fala outra coisa, ela não fala jorrão. Rojão, ela fala jorrão. E aí, eu comecei a ver o seguinte... A questão de fotos, tem profissionais em todos os lugares. Tem gente que, infelizmente, não tem um estúdio. Tem gente que faz as fotos só externo, alguma coisa nesse sentido. E essa parte que você falou também em relação a você ter esse vazio dentro de você, por você não ter essas lembranças, proporcionar. Às vezes, infelizmente, perde uma pessoa, a pessoa larga, separa, acontece alguma coisa nesse sentido. Das famílias que você vai fotografar, quando você vai fotografar... sabe que criança é bem complicado porque tem que fazer isso aí. Essa paciência sua vem também em relação à mãe que você é? Eu acho que sim. Inclusive o Gustavinho é a coisa mais... Ai, gente, não dá. Eu falava pra Flavinha, olha isso aqui, não dá. E aí a gente quer continuar, né? Você empolga ali, né? Naquele momento. Eu trabalhei... Eu falo que eu fiz um estágio de 20 dias num estúdio aqui de Rio Preto. Não deu para continuar, exatamente por conta dos horários, enfim. Sim. Só que a minha ideia no começo era fotografar criança. Aí eu cheguei no estúdio e eu falei, acho que eu não vou querer fotografar criança, não. Acho que não é para mim, não vai dar. E aí eu fiquei muito tempo nisso. Não vou fotografar criança, não vou trabalhar com isso, é um processo difícil, não dá para uma pessoa só administrar, você precisa ficar correndo atrás da criança. Mas aí eu entendi, assim, que tem jeitos e jeitos de fotografar. Sim. Então, por exemplo, aquele estúdio que eu trabalhava tinha um jeito de trabalho, que é o trabalho deles, um modelo. E eu entendi que esse não era o meu modelo. Eu demorei um pouquinho para entender, porque eu fazia uma associação, né, não tão boa. E aí eu comecei a entender, cara, a criança tem que ser leve, o ensaio tem que ser leve, tem que ser no tempo deles. Não adianta a gente ficar forçando. Se não quer dar risada, não tem problema. Quer comer uma bolachinha? Quer beber uma água? Às vezes as mães ficam, porque, nossa, vai derrubar o estúdio. Gente, fica tranquilo, deixa no tempo. Quer fazer alguma coisa? Quer parar um pouquinho? Vamos parar. E a gente volta. As crianças, às vezes, eu vou tentando. E aí, assim, nem sempre dá certo, né? Porque eu tenho um método de convencimento que eu uso com a Maria. E, às vezes, não dá certo com os outros. Cada um tem uma personalidade. Tem um jeito. Então, por exemplo, a Maria é muito assim, Se você não for, eu que vou. Vamos ver quem que vai chegar primeiro. Se você não tirar... Eu que vou ali com a mamãe. Aí, a Maria faz. Agora, nem toda criança é assim. E aí, tem que ser no tempo deles. Gente, a foto... Às vezes, as mães vêm com uma expectativa de que o ensaio tem que ser perfeito, que a criança precisa dar risada em todas as fotos, que precisa estar tudo maravilhoso. Mas, gente, às vezes você não está olhando para a foto, você está olhando para sua filha, para o seu filho, você está olhando para o seu marido. Aquela foto ficou perfeita, do jeito que ela tinha que ser. Sim. Com a criança ali de ponta cabeça, sabe? Passando no meio das suas pernas. Então, eu acho que é isso que tem que ser registrado. É a essência de cada um. Por mais que a gente faça as fotos que a gente fala, né? As fotos pousadas, mas essas espontâneas não tem jeito. E é do jeitinho que eles são. Então, eu deixo livre
vamos fazer, vamos brincar. Do que eles gostam de brincar? Tem alguma coisa que vocês fazem sempre em casa? Brincar de cavalinho, fica na cacunda. O que vocês gostam de fazer? Vamos fazer aqui? Gosta de ler livro? E aí a gente tenta entrar ali na brincadeira. Muito bem. A Andréia tinha mandado aqui pra gente na caixinha uma pergunta. Se tem algum ensaio que você fez que mexeu com você, que você se emocionou, que foi diferente, que você sentiu alguma coisa diferente, que tocou o seu coração de uma maneira diferente, assim. Cada um é cada um, né? Cada um é cada um. Eu sou meio ruim de cabeça, viu? Às vezes aconteceu alguma coisa e agora eu não vou lembrar. Eu preciso parar pra pensar. Mas, assim, teve uma situação que eu fotografei. Eu não sou fotógrafa de partos. Sim. Não fotografo. Para você fotografar parto tem toda uma questão. Mas eu sempre quis fotografar parto. Queria viver essa experiência. Também não tive fotografia de parto no nascimento da Maria. Na época da pandemia não podia entrar. Sim. E eu sinto falta disso. E uma amiga me deu um prazer dela entrar em trabalho de parto em casa, na minha casa. Olha. E eu pude registrar um pouco ali daquele momento inicial ali. E para mim isso foi importante. Ver ali o comecinho, né, do nascimento de uma vida. Eu não consegui ver essa vidinha nascendo. Sim. Mas ver ali o marido com ela, o cuidado, toda aquela situação, ela se entregando ali 100% a tudo que estava acontecendo. Deus, ia me dar um desespero. Isso daí para mim foi um negócio que me marcou muito. Provavelmente eu não vou seguir nisso, porque tem toda uma questão de rotina, Sim. e casa, e criança, enfim. Mas eu gostei de ter tido essa experiência. Até porque imagina, 2 horas da manhã, o seu telefone tocando, e entrou em trabalho de parto, corre lá. Isso. Aí chega você e a dor lá de mão dada. Exatamente, isso. A gente tá falando, hoje em dia a gente percebe também que o pessoal tá muito preocupado em colocar uma aparência a mais. A gente vê em relação ao Instagram um monte de comparação. Obviamente que o Instagram a pessoa coloca aquilo que ela quer mostrar. Então fotos com filtro, um monte de coisa que acontece e tal. Mas tem aquele trabalho institucional também, que as empresas procuram, os empresários procuram. A pessoa talvez é um artista, precisa fazer uma foto profissional e ela vai até você. Esse é um trabalho também muito peculiar, porque você tem que saber o gosto da pessoa e o que aquela foto vai representar naquilo que ela faz, né? E aí você tem que tentar tirar o máximo possível disso aí. E tem que ter não só um olhar, né, essa sensibilidade de poder ver, mas principalmente de conhecer a pessoa, deixar ela bem à vontade, porque às vezes ela nem quer tirar a foto, ela precisa porque ela tem que fazer um trabalho. E como que é esse seu trabalho de chegar na pessoa, deixar ela calma? Eu sou um dos caras que fez isso aí, né? De deixar ela calma para ela poder fazer o trabalho e depois quando você vê o resultado, às vezes você fala assim, nem eu acreditei que o negócio ia sair assim, né? Milton, cada profissional vai ter uma abordagem, vai pensar de uma maneira. Eu falo que não tem certo e não tem errado. Depende de como você trabalha. Então, assim, eu penso, hoje a gente fala muito de posicionamento, de autoridade. Você precisa fazer um ensaio de posicionamento, um ensaio de autoridade. No frigir dos ovos. O que significa isso? Eu acho que se você... ou você tem posicionamento, ou você não tem posicionamento. Não é uma foto que vai te trazer. Sim. Então, o seu posicionamento, você precisa trabalhar ali no dia a dia. Como você se comunica com o seu público, como você se veste, quais são as linguagens que você tem ali. Então, por exemplo, uma coisa que eu vi até esses dias, eu não acompanho com frequência, mas eu sei da Manu City, não sei se você sabe quem é. É uma blogueira que ela fala muito sobre estilo de vida, esporte e tudo mais. E aí eu vi que ela se associou ao BTG. E aí o que tem a ver a imagem de uma pessoa que se exercita e ela não fala de finanças, ela não fala de nada disso. O que ela tá fazendo ali no meio? Mas ela tem um posicionamento que é a coerência, é a disciplina, todo dia ela trabalha com o público dela, ela conversa com o público dela do jeito dela.
E isso gera segurança nas pessoas. Então, fez ela... esse posicionamento dela fez ela se associar a uma marca dessa. Então, assim, o ensaio, a gente precisa pensar em algumas coisas. Então, às vezes eu pergunto, como que você vai usar essas fotos? Como você é no seu dia a dia? Como que você se comunica com o seu público? Porque a gente não pode criar um ruído também. Então, não adianta nada você chegar lá no estúdio. A gente teve uma época aí que todo mundo queria fazer foto com batom vermelho, as mulheres de blazer, porque isso associava a autoridade e posicionamento. Mas você usa isso no seu dia a dia? Você vai chegar num cliente, você vai usar isso, ele vai te ver desse jeito? Ah, não vai. No dia a dia, nossa, nem maquiagem eu passo. Quem dirá um batom vermelho. Então não faz sentido a gente criar uma imagem lá e aí, pessoalmente, você ser outra pessoa. Então, dentro do estúdio, eu gosto de criar um ambiente seguro. Eu tento, pelo menos. Para a pessoa se soltar, para a pessoa ficar confortável, para a gente tentar tirar aquilo que ela é. Então, assim, faz sentido para essa pessoa tirar foto só com a cara fechada, por exemplo? Só com a cara séria? Não faz. É uma pessoa que o sorriso nasceu na cara dela. Sim. Então, não tem jeito. Assim, para mim, não faz o menor sentido eu exigir que ela faça uma pose séria, sabe? Olha, vamos tentar. Vamos fazer uma foto sem sorriso? Vamos. De repente, a pessoa vai gostar, vai se identificar ali, vai fazer sentido para ela. Mas na maior parte das vezes, a pessoa, nossa, eu achei que eu ia ter que fazer carão, que eu ia ter que ficar séria. Não, é quem é você. Então, eu vou fazer um ensaio todo com a pessoa com a cara fechada. E aí eu gero um ruído, porque as pessoas vão ter medo de se aproximar, vão achar que é uma pessoa muito séria, às vezes, sabe? Então, depende do trabalho dela, com o que ela trabalha. Ela trabalha num ambiente que vai exigir um pouco mais de formalidade, um pouco mais de seriedade. Então, vamos pensar nas roupas, vamos pensar no tipo de luz, em como que a gente vai trabalhar isso. E é isso que eu tento trazer para os ensaios. Tem um detalhe que a gente fala em relação às fotos, né? Que você estava falando que eu ia fazer essa pergunta. Você falou assim, poxa, no começo eu fazia de tudo, não cobrava nada e tal. Como que é a parte de cobrar? Porque você vai ter que precificar o seu trabalho, né? E tem profissionais que cobram muito, tem profissionais que cobram pouco, aí depende do que você vai fazer em relação ao trabalho. Mas muitas vezes, quando eu vou fazer alguma coisa, eu vou com aquele valor. Eu vou cobrar tanto, porque o meu trabalho é esse aqui. Aí chega na hora, eu pego a metade do preço. Como que foi para você poder passar dessa fase e se valorizar, né? Mostrar, não, meu trabalho vale e tal. Porque toda vez eu falava, gente, se eu falar isso aqui, se o cara trucar, como é que eu faço? E na maioria que eu falo preço, o cara paga. Cobre. Né? Eu acho engraçado isso. Como que foi essa fase sua de fazer essa virada essa de chave? transição. Agora eu cobro. Eu tive muita dificuldade. Confesso que às vezes eu ainda tenho. Então, às vezes, a gente recebe algum tipo de orçamento e eu falo, e agora? O que eu faço? Quero fechar? Como que vai ser, né? E eu vejo que isso dentro da fotografia, eu não sei, estou falando dentro da fotografia, eu não sei nas outras áreas, eu acho que tem também. As pessoas se incomodam muito com o que as outras cobram. E aí eu vou tentar entrar nesse assunto depois, mas respondendo a sua pergunta. Eu comecei, foi o que eu falei no início, assim, eu comecei a ver algumas pessoas que eu julgava que as fotos não eram tão do jeito que eu gostaria e que estavam trabalhando, que estavam vendendo, que estavam divulgando o seu trabalho. Não tem problema nenhum com isso, pelo amor de Deus. Tranquilo. Só tô falando assim, que no meu olhar, eu já conseguia fazer uma foto que era um pouco superior àquilo. E se aquela pessoa, ela tinha tanta certeza no trabalho dela, tanta confiança, por que eu tinha dúvidas no meu ainda? Então, eu comecei a colocar isso na minha cabeça. E teve eu fiz alguns workshops também, e teve um workshop que eu fiz aqui em Rio Preto, com um fotógrafo que ele chama Alessio, e ele fala muito sobre isso, e eu aprendi muito com ele a respeito disso. É o seu trabalho, você precisa, né, receber o que você tem de valor. E aí, assim, as pessoas acham que fotografar é só a gente pegar a câmera ali e fazer a foto. Então, é o que você falou, se você pegava a câmera, você colocava durante o dia, era uma coisa, à noite era de outra. Então, você precisa aprender a mexer ali. Além disso, a gente precisa conversar com as pessoas,
A gente precisa entender das pessoas, depois entender da luz, entender da edição. Então não é uma coisa simples. E aí no começo eu tinha isso. Porque como se tornou fácil na minha cabeça, isso só na minha cabeça. Eu falava assim, gente, mas é fácil, então por que eu vou cobrar isso? Sabe assim, umas coisas? Sim. E aí foi onde eu fui tirando algumas travas que eu tinha, que me limitavam muito. Mas, Hamilton, a gente se trava muito fácil. É um negocinho que você escuta, que você fala assim, não posso fazer. Acho que não vai dar, acho que não vou conseguir, não sou capaz disso. E você coloca isso na tua cabeça e pra tirar depois, meu amigo... É difícil. É difícil. Porque você tem que aprender a falar não pra muitas coisas, né? Essa semana mesmo, assim, eu falei assim, cara, eu tinha feito uma intenção que em 2026 eu ia mudar um monte de coisa na minha vida. Mas um monte de coisa. Eu ia começar a falar não pra um monte de coisa, ia fazer isso, fazer aquilo e tal. Beleza, vamos lá. Aí ligou uma pessoa pra mim e tal, falou, olha, você faz corrida em Ribeirão Preto? Falei assim, faço. Nunca tinha feito. Falei assim, faço, tal. E qual o valor? Falei assim, o valor é tanto e mais a... Aí eu falei, mas falei assim, não, agora eu sou eu, vou cobrar um negócio. Falei, ó, eu cobro tanto, hospedagem, Ribeirão é 200 quilômetros daqui. Falei, hospedagem e mais alimentação e combustível. Falei, pronto, aqui tá, a pessoa nem vai responder. Ela falou assim, não, beleza, fechado. Eu falei assim, então tá bom. Então falou então. Foi. E fui meio assim, tal. Falei assim, gente, a pessoa fechou comigo. Aí eu falei assim, gente, eu não sei nem se eu vou estar aqui nessa data, deixa eu ver. Aí eu fui olhar certinho. Mentira. Aí eu olhei tal, e tava. Eu falei assim, não, tá tudo Graças certo. a Deus. Aí eu liguei e falei, não, depois você me passa mais informações sobre o evento, tal, não sei o quê. Aí eu falei, tá vendo? É assim que tem que fazer o negócio. É o mesmo, entendeu? né? Passou meia hora, tu ligou pra fazer outra coisa, eu já voltei pra trás. Mentira. Aí eu falei assim, não posso fazer isso. Não. Aí ainda bem que não deu certo isso. Aí você tem que pegar o batidão. Pô, é isso aí. Mas o cara tinha que ter ligado 1 minuto depois, não meia hora, né? Que aí ele já me quebrou, entendeu? Mas é isso, gente. É se valorizar. E não é assim, você tá achando que você é quem pra você cobrar. Não, é o seu preço. Isso. Você quer pagar? Você pode pagar? Você precisa desse trabalho? Tem vários profissionais que fazem aí, você faz o trabalho. Exato. A maioria das pessoas que ligam pra mim, que pedem alguma coisa, um orçamento, eu cobro, faço lá, a gravação tá... Você vai fazer a gravação? Faço. Mas fulano, falei, não, você quer fazer com ele? Faz com ele. A pessoa faz com o outro que é mais barato, depois ela volta e faz comigo. Ela gastou 2 vezes, entendeu? Exato. Isso aí é o mais complicado do negócio. A Nathalie Bianchi tá mandando aqui um alôzinho, falando que é mesmo, ela deve conhecer alguma história sua, né? Que tá falando aqui com a gente. Minha parceira. E o Wellington tinha mandado uma perguntinha que era sobre essa questão também de pagar, né? Em relação aos valores, que ele falou assim que, pô, eu faço um trabalho bom, eu faço tudo certinho, mas na hora de cobrar, eu não sei cobrar. E você precisa aprender, cara. É isso. E assim, ó, gente, eu vou falar um termo agora desses coaches, né? Sim. Tem muito dinheiro na mesa. Muito. E eu falo isso, assim, sabendo que eu ainda tenho potencial para mais também. E a gente precisa... Gente, não adianta. Se a gente não se valoriza, se a gente não gosta, não adianta. As pessoas não vão valorizar. Isso, assim, a minha cabeça vai longe. Não sei que momento que você tá, se você tá no começo, né, Wellington? Não sei se você tá no começo, se você já é um profissional e tal, não sei o que você faz. No começo, eu até acho assim que não tem tanto problema você cobrar pouco. Porque você está conhecendo o mercado, você está divulgando o seu trabalho. Eu vejo muita gente que, né, massacra. Porque, nossa, vi um anúncio ali, a pessoa está cobrando tanto para fazer o aniversário, eu sou fotógrafo há 35 anos, e como é que eu vou competir? Isso é desleal, eu não acho isso justo. Gente, cada um tem um momento, cada um tem um jeito de trabalhar. Exatamente. Eu acho que, assim, hoje o que eu penso, o que eu entrego, às vezes as pessoas me procuram pelo que eu faço, pelo que eu entrego durante a experiência durante aquilo. Então, tem uma cliente que mandou uma mensagem esses dias, e aí o que acontece? Como eu tô grávida, eu não tô pegando evento, porque a gente não sabe o que pode acontecer a qualquer momento. Sim. Principalmente em abril, que é quando ela tá prevista para nascer. E aí tem um aniversário, que eu acho que ia ser dia 1º, dia 2 de abril, não lembro. E ela mandou mensagem que eu fotografei o aniversário dela o ano passado, da filha dela o ano passado. Ela mandou um texto
falando assim, gente, eu não acredito, não faz isso comigo não, porque a Gabi até comida deu pra Teodora. Ela ficou atrás da Teodora o tempo todo, e aí o que aconteceu no aniversário da Teodora? Ela não queria fazer foto. Claro, gente, ela quer, né, ela quer brincar, ela quer viver a vida dela. Imagina ficar fazendo foto. Só que a gente não tinha conseguido fazer uma foto da família. Falei, não, gente, a gente precisa. E aí, o que eu fui fazer? Eu fui tentar fazer amizade. Vamos conversar, fiquei atrás dela. Então, onde ela estava, eu estava. E ela pegou e falou assim, gente, a Gabi, para mim, foi um achado. Não foi só a fotografia. Então, eu falo que o nosso valor está nesses detalhes também, sabe? Como você trata as pessoas, como você se comunica no evento. Então, às vezes, eu já vi fotógrafo empurrando outras pessoas, tendo algumas atitudes que não eram tão legais. E aí, as outras pessoas, você acha que não, mas está todo mundo prestando atenção em você, está todo mundo vendo o seu trabalho. Isso tudo agrega valor. Então, você, às vezes, é um fotógrafo experiente, mas como que está sendo a sua entrega? Você melhorou? Você tem estudado? Você tem pensado nas coisas que estão acontecendo? Se renovando? Não tô. Então, como que você vai cobrar? Como que você vai reclamar do cara que está se esforçando, que está começando agora? Às vezes tem um equipamento mais simples. Inclusive, gente que tem equipamento simples, se tem um bom conhecimento, se tem uma boa noção, vai longe. Vai. Então, é isso. Então, ó, presta atenção, Wellington, e não faça como eu fiz na segunda vez, já faz certinho para poder organizar, exato. Tá? Ó, enquanto a Gabi toma mais uma água aqui, deixa eu falar da Go Hit. Go Hit é a minha academia que eu treino, todo mundo sabe que eu fiz a bariátrica já há 10 meses e eu perdi muita massa magra, eu preciso fazer musculação. E na Go Hit você aprende musculação, tem também treinos específicos. Para você que quer ter um alto desempenho, você pode entrar também na Go Hit, ou para você que quer apenas sair do sedentarismo, tá? Tem aulas também, você vai encontrar lá jiu-jitsu, tem muita coisa bacana, inclusive para as crianças. Entre em contato com a Go Hit, faça uma aula experimental e venha para esse mundo da Go Hit, que é sensacional, é incrível. Você vai ver a diferença de estar na nossa academia, tá? Agradecer aqui ao nosso querido Márcio Óculos. Márcio Óculos de volta por aqui também. Você foi até o oftalmologista, já passou aquela receita, você precisa de um óculos com qualidade, aquela lente bacana, aquela armação legal, descolada, bonita, séria, do jeito que você precisa. Procure o Márcio Óculos, cara, @Márcio Óculos no Instagram, para você fazer o seu orçamento. Leve a sua receita, que com certeza você vai ver que o preço é muito bacana e a qualidade é sensacional, tá? Falar da Automatize Segue. A Automatize Segue chegando em Rio Preto, fica ali no comecinho da Andaló. Cara, a Automatize tem tudo que você precisa em tecnologia, segurança inteligente para você, para sua casa, para sua empresa, para sua indústria, inclusive com a casa inteligente. Imagine uma casa totalmente segura, né? 24 horas por dia. E para você que tem aí o seu condomínio, você precisa também de câmeras especiais, você precisa de automação, entre em contato com a Automatize Segue. Automatize Segue está no Instagram também, Automatize Segue, Automatize Segue _Brasil, onde você vai saber das novidades e logo a gente vai estar fazendo um podcast também para poder contar. Um abraço ao Jefferson e toda a galera da Automatize. Agradecer a Mariner Calçados, 2 lojas em Rio Preto, fica ali dentro do posto Monte Carlo, em frente ao aeroporto, e fica também na Constituição com a Independência. Cara, calçados masculinos, femininos, você tem ali tênis, aquele calçado social, casual, tem aquele chinelo, sandália, tem camisa polo também, tem ainda, você vai encontrar carteiras, né, porta-cartão, tem mochilas, cara, coisa mais linda do mundo. Entra em contato com a Mariner Calçados que você vai fazer com certeza aí a sua próxima compra com a garantia de estar levando um produto legítimo e de qualidade absoluta. Azevedo Contabilidade, você sabe que esse ano aí, essa mudança de impostos e vai do simples e vai no meio, você tem que descontar, na hora que paga o imposto já é descontado. Cara, dor de cabeça que você poderia ter, você não tem com a Azevedo Contabilidade, tá? Tem muitos clientes do Noir que já entraram em contato e estão juntos com a Azevedo Contabilidade. Faz a contabilidade do Noir e da Áudio Treves também. Você sabe que agora para você que é aposentado, tem gente também que tem as empresas, né? O pessoal que está abrindo empresa e fica com aquela dor de cabeça, não tenha. Entre em contato com a Azevedo e com certeza você vai ter aí uma equipe sempre pronta à sua disposição. A Barone Transportes, você sabe que é aquela transportadora que tem a logística ideal para sua empresa, para o seu produto. A Barone, você sabe que tem uma credibilidade, agilidade e principalmente a honestidade, né? Lá você vai encontrar todos os serviços da Barone com seguro. Isso te dá uma garantia muito maior. Entre em contato com a Barone
junto com a gente. A Gabi vai receber daqui a pouquinho um kit da farofa da Nega. Nossa. É o melhor acompanhamento do Brasil. São 5 sabores para você. Tem a picante, tem a caipira, tem a de limão, tem a de banana e a tradicional. farofadanega.com.br. Agora, além das melhores, nos melhores estabelecimentos, você encontra também na Shopee e no Mercado Livre. Então você pode comprar também pela internet, farofadanega.com.br. Pra gente fechar essa parte aqui dos patrocinadores, falar da Prime LED. Você já deve ter visto aí o Nuar em vários lugares aqui em Rio Preto. A Prime LED, você sabe, tem aí os melhores LEDs, né? Nos principais pontos aqui da cidade, nas principais localidades. Entra em contato com a Prime LED, menos de R$12 por dia, você já vai ter a sua marca exposta. E o Mercadão Agropet, nosso grande parceiro. O Mercadão Agropet, você sabe, com preço bom ninguém compete. São 8 lojas, tem 5 lojas em Rio Preto, tem na região, tem no Shopping Cidade Norte, tem também no Rio Preto Shopping, Mercadão Agropet, junto com a gente por aqui. Aproveitar e mandar aquele abraço para o Rogério Simão, arte finalista, nosso grande parceiro. E para você que não sabe, se é que você não sabe, estamos também na Líder FM 98.3, de segunda até sexta-feira, das 17 às 20 horas. Lembrando que também tem na Líder FM em Uberlândia, pela rede Líder FM de rádios. Ô, Gabi, tem uma coisa que o pessoal, muita gente está falando hoje em dia, que é a questão dos aplicativos, inteligência artificial em relação à foto. Obviamente, de princípio, a gente sabe que não vai ter aquela sensibilidade, você não vai ter a personalidade da pessoa na foto. Isso é uma coisa que te incomoda, isso é uma coisa que vai te auxiliar em relação às edições de foto. Como que você vê a inteligência artificial hoje em dia? Milton, eu acho que ela pode ser aliada de diversas maneiras. Inclusive, hoje eu uso um programa que me ajuda a fazer a edição das fotos. Então, antes eu editava as fotos, por exemplo, dependendo da foto, 30, 40 minutos eu levava para editar uma foto. Hoje em dia, com esse programa, 1 minuto está editado. Mas eu penso assim, não vai ter como a gente fugir, é uma coisa que vai acontecer, já está aí, não tem o que fazer. Não adianta a gente chorar, espernear, falar, ai meu Deus, nossa, não. Eu acho que a gente vai ter que se adaptar, vai ter que tentar entrar nesse meio. Mas, por exemplo, algumas coisas me incomodam um pouco, porque a gente vive falando, principalmente isso no caso de empresas, de marca pessoal e tudo mais. A gente vive falando que pessoas se conectam com pessoas. Sim. Então, nessa era digital, o que a gente mais procura é conexão com as pessoas. Então, para mim, não faz o menor sentido alguém fazer um ensaio corporativo, por exemplo, por inteligência artificial. O que está criando de conexão ali? Não tem uma conexão. Então, às vezes, você é uma pessoa que produz, você faz muito conteúdo. A gente tem algumas pessoas que produzem em larga escala. Sim. Então, às vezes, são 5, 10 posts por dia. Não é o caso da grande maioria. Mas tem algumas pessoas que postam, tem um fluxo grande. De repente, para você trabalhar uma coisa ou outra ali, para você fazer uma ilustração, brincar com a sua audiência, eu acho muito, muito legal. Agora, para você usar isso como perfil, para você acreditar, eu acredito que isso causa uma distorção de imagem até. Porque o que você está vendo ali não é real. Então, como que você vai confiar em uma pessoa? Como que você vai confiar o seu negócio em, sei lá, um contador, enfim, como que você vai confiar o seu negócio, sendo que nem ele é de verdade? Então, para mim, isso não faz muito sentido. Eu não consigo, essa associação ainda, para mim, não bateu, não chegou. Você olha ali e é de mentira. Então, você pensa assim, pô, e o resto? Como que ele vai tratar o meu negócio? Como que vai ser? Então, não estou aqui querendo falar assim, porque é meu peixe, eu quero ganhar, e nada disso. Mas essa parte da fotografia, principalmente da fotografia de marca, eu tenho pensado cada vez mais que eu acho que vai se tornar o diferencial mesmo. Sim. Você dedicar um tempo para você ir lá, fazer um ensaio. Então, a gente escuta assim, faz um ensaio virtual porque você não tem que se maquiar, você não tem gasto com isso, não tem gasto com aquilo. E em 5 minutos você resolve. Mas e aí? É esse empenho, esses 5 minutos que você quer dedicar ao seu negócio? Exatamente. Qual que é o quão disposto você está em fazer dar certo? Em mostrar quem é você, sabe?
Então, isso eu ainda... E se isso fosse acontecer com o seu produto ou com a sua marca, né? O que você faria? Você também faria em 5 minutos ou você iria dar valor àquilo que você faz, né? Exatamente. E eu sempre falo para as pessoas, hoje em dia, principalmente em voz também, né? Tá tendo muita coisa em relação a isso. Pô, a gente teve uma música que explodiu no Brasil inteiro, que foi feita por inteligência, né? Eu sempre falo assim, inteligência artificial. É isso, artificial, né? O André aqui, por exemplo, trabalha com jingle, trabalha com gravação, trabalha com um monte de coisa bacana. Pô, é óbvio que você quer fazer uma música em 10 minutos, você vai colocar lá. Teve um amigo meu que ele fez um jingle para a empresa dele, por inteligência artificial. Mostrou para mim, achei a música perfeita. Falei, cara, só que isso aqui é uma música, não é um jingle. Aonde fala a sua marca aqui? Não repete a sua marca, não fala do seu produto, não fala da sua assinatura. Vai contar a história de um produto que você tem. Você vende arroz, por exemplo. Vai falar, arroz é gostoso, arroz é bom, arroz é isso aqui, arroz é delicioso. Eu como arroz no almoço, como arroz na janta. Tá, mas e a marca do seu arroz? Eu quero saber da marca do seu arroz. Não falou. Então assim, mas é só eu falar pra ela. Falei, então tudo bem, mas vai ser uma música, eu quero um comercial de 30 segundos, eu quero um jingle de 30 segundos, que a gente senta aqui, a gente cria para poder entregar, né? Então isso é uma coisa que em algumas coisas vão dar certo, vai auxiliar, uma ferramenta bacana, mas tem que tomar muito cuidado com isso também. Esses dias eu até vi algumas moças aqui de Rio Preto, algumas blogueiras, que estavam, inclusive, fazendo um alerta. Eu não tinha visto ainda sobre isso. E eu falei, gente, isso a gente precisa ter um limite. Eu vi. A Denise Julian, que esteve aqui com a gente. Ela mesma. A Denise esteve aqui com a gente. Realmente ficou uma imagem totalmente distorcida. E não é questão porque a pessoa estava... A imagem é porque a pessoa estava obesa, não. É porque não é ela. Não é ela. Não faz o menor sentido isso, gente. Entendeu? Você pegar uma imagem de outra pessoa, transformar, isso não entra na minha cabeça. E eu acho que quem faz isso, eu acho que a gente precisa ter um limite. Gabizinho, uma palavra que define a sua fase atual hoje. Nossa. Gente, eu sempre me imaginei de frente com o Gabi. O que eu ia responder? De frente com a Milton. Mas aqui. hoje eu não vim preparada para Tá responder vendo só? Hoje eu tô muito numa parte de leveza. E eu ia falar maternidade, né? Porque eu tô muito envolta nesse lugar. Mas acho que leveza. Tem algum som que te acalma? Uma música que mexe com você, que toda vez que você quer se acalmar, aquela música especial que você fala, esse é o meu som? Cara, eu gosto muito de rock. Ultimamente a gente tem ouvido bastante MPB também. Nossa, Ana Carolina, eu gosto muito... não sei. Tem algum momento especial, simples, que depois da maternidade se tornou especial para você? Algo que você já fazia antes, mas depois que você virou mãe, agora ficou muito mais especial. Eu amo café da manhã em família. Boa. Amo. Legal. Isso pra mim chega de final de semana, sábado e domingo. Se possível, eu quero tomar café da manhã com eles. Isso pra mim é muito bom. Tem algo que o burnout te tirou e tem algo que ele te devolveu? Acho que me tirar, não. Talvez, se não fosse isso, eu nunca teria encontrado a minha paixão. Porque hoje eu me encontro dentro da fotografia. E eu acho que se não fosse isso, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu continuaria, né, tendo a minha vidinha ali, sendo corretora. De repente até tivesse virado gerente, enfim, estaria ainda dentro da empresa. Mas eu acho que se não fosse o burnout, eu não teria me encontrado do jeito que eu me encontrei hoje. Tem algum sonho que antigamente não tinha muito sentido para você, mas que hoje faz toda a diferença e você já colocou nas suas metas, colocou nos seus objetivos? Algum desejo especial? Milton, eu sou muito simples, assim. Não sou uma pessoa, né, amor? Não sou uma pessoa, assim... Até falei pra ele esses dias, a gente mudou, a gente tinha uma casa um pouco menor, hoje a gente tem uma casa maior, que hoje é o meu estúdio. Esse era o meu maior desejo. Mas agora eu só quero poder ver minhas filhas crescerem, né? Estar com elas. E uma verdade que você aprendeu na marra? Ai, gente, vamos embora. Nossa, uma verdade que eu aprendi na marra. É alguma coisa que você falou assim, não, eu tenho que aprender. Isso aqui, de tanto eu apanhar uma hora, eu aprendo que não tem como.
Eu acho que é isso, assim, a respeito do medo, né, que a gente sente Sim. e que paralisa a gente. Eu acho que é 100% isso. Eu tive que aprender, eu tive que passar em cima de muitos medos, de muita insegurança, para conseguir chegar. E cada dia é um leãozinho que a gente tem que matar. A gente acorda, fala assim, hoje eu não vou. Não, hoje eu vou. Então, é um dia de cada vez, mas é isso. Eu tive que superar esses medos e essas inseguranças. Tem alguma pergunta que eu não fiz pra você que você gostaria que eu tivesse feito? Você já estava prontinha pra responder? Eu não estava pronta para nenhuma pergunta. Gente, eu cheguei aqui nervosa, achei que eu não ia dar conta de falar nada. Você acha? Foi bom pra caramba. Ó, deixa eu mandar um abraço pra galera do chat aqui. A Raquel tá falando maternidade mesmo. O Matheus Augusto tá dando um abraço pra gente. Matheus, um abraço. A Miriam também. Gabi é linda por dentro e por fora. Amo de paixão. E eu queria dizer pra vocês aí, pessoal, que esses bocudos aí que falou que as minhas fotos lá foi tudo inteligência artificial. Não foi. Foi a Gabi. Ou seja, eu sou bonito de verdade. Entendeu? Ela me lapidou lá. Obviamente que a realidade é outra. Que o pessoal vê a foto lá e fala, nossa, aí me vê na rua, trombo, não tem nada a ver. Mas é isso aí. E aí, eu só preciso fazer um adendo. Não tem edição naquelas fotos, Não viu? tem edição. Não tem? Não. A única coisa que eu fiz foi um preset. Eu passei só uma cor ali, que é a cor que eu costumo trabalhar no estúdio. Nossa. Mas não tem edição. Mas você vai me deixar muito inchado aqui. É isso que pelo amor de Deus. eu queria falar. Meu Deus do céu. Gabi, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por essa superação que você teve, pela família incrível que você está construindo. A Maria, ela não tem como você não assistir as redes sociais e você não se divertir com ela. Ela é totalmente espontânea. A Manu vai ser também incrível, eu tenho certeza absoluta. O maridão que eu conheci hoje, que é um artista, tá? Um artista, tem obras de arte aí que a gente vai, logo vai estar mostrando sobre isso aí também, não é? Grande Gustavão. E eu queria que você usasse aqui esse tempinho final para você mandar beijos, abraços, falar o que você quiser para essa fase sensacional aí. Daqui a pouquinho, 2, 3 meses, a Manu já tá aqui. Já tá aqui. E vai ser mais uma vez uma festa. Eu só tenho a agradecer. Eu quero agradecer principalmente ao meu marido, o amor da minha vida. Nem sempre tudo é fácil, nem sempre tudo são flores, mas cada dia a gente tenta um pouquinho mais, a gente escolheu estar nesse relacionamento, a gente se escolhe todos os dias. Agradecer a minha família, que me dá todo o apoio sempre. A minha tia Miriam, que mandou mensagem aí, a Raquel, que está de longe, a Natália, que é minha parceira lá no estúdio, a Nath faz as maquiagens para mim lá. A Isa é meu braço direito, lá dentro do estúdio também, minha assistente. E só agradecer a Deus por ter colocado todas essas pessoas na minha vida, meu sogro, minha sogra, que também sempre que o calo aperta, socorrem a gente quando a gente precisa. E é isso, agradecer a todo mundo. A gente já passou o mês de janeiro, mas que 2026 aí, a gente já sabe que vai ser um ano muito abençoado para você, para sua família, que você possa conquistar ainda mais coisas, que a gente possa ver você cada vez... tudo aquilo que você ama, tudo aquilo que você deseja, você consiga conquistar e Deus te abençoando sempre, 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 Amém. viu? Amém. Obrigado aí por você ter topado bater esse papo com a gente, desde aquele primeiro dia que você me fez chorar lá no Transforma, né? Ainda bem que hoje ninguém chorou. E hoje ninguém chorou, graças a Deus. Próxima segunda-feira, estamos de volta aqui com mais um No Ar. Próxima segunda-feira nós vamos ter aqui a presença de quem? Da Marrê Barbur. A gente vai estar falando sobre vendas, vai estar falando sobre resultados, sobre marketing, vai ser muito bacana. Convido você a ficar junto com a gente na próxima segunda. Se você gostou desse episódio aqui, que eu tenho certeza que você amou, deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar e seguir a Gabi nas redes sociais, tá? A Gabi vai ter um tempinho aí que ela vai dar uma pausa por conta da gestação, mas tá lá, o Gabi.m Fotografia, para você já entrar em contato. Obrigado de coração, que Deus te abençoe muito, muito, muito e que a gente possa fazer parte 2, parte 3 aqui, novas fotos. Tô pronta. E aí eu já quero voltar, porque ganhei caneca, vou ganhar kit de farofa, vão me dar pizza. Não, gente, semana que vem já me chama, já tô aqui já. Família Filmix, forte abraço para vocês. André, semana que vem a gente vai completar 3 anos, né, eu acho. É por aí, né? Já 3 anos, cara, 4ª temporada aqui. Muito obrigado a você que tá junto com a gente, todos os parceiros, patrocinadores, que Deus abençoe cada um de vocês. Próxima segunda-feira estamos de volta. Valeu!